Olá, meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu passei para vocês no Google Sala de Aula a avaliação da matéria anterior. A gente estava falando sobre escalas termométricas, certo? E vamos continuar, dar seguimento no nosso estudo de física de maneira online. É necessário que a gente faça isso no momento, mas vamos fazendo o que a gente pode à distância, beleza? Vamos falar agora de dilatação térmica dos sólidos. O que é isso? Todo material, quase todo material, quando ele é aquecido, ele sofre uma mudança no seu volume, tá? Alguns materiais sofrem mudança no seu volume para aumentar o seu volume quando aquecido, e alguns poucos materiais fazem o oposto. Mas todos os materiais têm, em alguma medida, uma mudança no seu volume quando há uma mudança de temperatura. E a gente vai chamar isso de dilatação térmica, ok? Então, em geral, a maioria dos elementos químicos, ao aquecerem, ao aumentar a sua temperatura, aumentam também o seu volume. Só lembrando aqui que volume é uma grandeza física que vocês já estudaram em química também, que pode ser relacionada com a densidade do corpo. Então a densidade do corpo ela é uma medida de massa em relação ao volume. Né? A gente sabe o quão denso um corpo é, né, sabendo a massa que esse corpo tem e o seu volume. Aqui um exemplo, o exemplo da água. A água tem uma densidade de 10 na 3 kg por metro cúbico, ou seja, a água tem uma densidade que é colocar 10 na 3 kg ou 10 na 3 é 1000, são 1000 kg para cada metro cúbico de volume. Um metro cúbico é um cubo de 1 metro de lado. Você pega 1 metro de largura por 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Isso vai dar 1 metro cúbico. E ali dentro cabem 1000 kg de água. E como a densidade da água é esse aqui, eu também posso dizer que ali tem um volume de 1000 litros. Mas, se você fazer com que a água sofra uma variação na sua temperatura, esses 1000 litros de água que cabem dentro do volume de 1000 litros, né, de 1 metro cúbico, se eu fizer uma variação de temperatura, eu vou fazer com que a densidade ela mude. Então eu vou ter um volume de 1000 litros, mas ele vai ser alterado. Eu vou ganhar um pouco de volume aquecendo ou perder um pouco de volume resfriando essa substância, beleza? Então aqui, ao aumentar o volume, o objeto reduz a sua densidade. Então volume e densidade são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Vamos falar da dilatação térmica dos sólidos, primeiramente. Depois vem a dilatação térmica dos líquidos, que é um pouquinho mais trabalhosa, porque você tem que considerar também o recipiente, já que um líquido ele se molda ao recipiente onde ele está contido. Vamos falar de dilatação dos sólidos, vamos falar de barras metálicas inicialmente, e vamos pegar uma barra metálica que tem um comprimento muito maior do que a espessura. Então a gente vai analisar a dilatação dessa barra somente em uma direção, nada mais. Vamos analisar em uma direção. Vamos falar o seguinte: uma certa barra metálica possui um comprimento inicial. Esse comprimento inicial é chamado de L0. L0. Zero para dizer que é no início do processo. Essa barra possui uma temperatura que é a temperatura inicial. Eu vou chamar de T0. Tá? Depois, essa barra sofre um aquecimento, ela vai ter uma variação na sua temperatura, chegando até uma temperatura T, que é uma temperatura final, e sendo assim, sendo uma barra metálica, com o aumento na temperatura, ela vai aumentar o seu comprimento. Já que eu estou analisando aqui somente uma dimensão do problema, só o comprimento, tá? Dilatação linear, primeiramente, só uma dimensão. Então, a barra tinha um comprimento inicial, ela vai crescer um pouco, porque ela foi aquecida, ela sofreu dilatação, então ela vai ter um comprimento final
que é maior do que o comprimento inicial. Ela cresce um pouquinho, tudo bem? Sendo assim, a gente consegue definir algumas coisas. Ó, ΔL é definido como sendo a variação no comprimento, aquele espacinho que ela cresceu. Se for uma barra de 30 centímetros e aí você aquece a barra, ela vai sofrer uma variação no seu comprimento, ela não vai ter mais 30 centímetros no final do processo. Ela tem 30 centímetros e mais alguns milímetros lá no final, beleza? Então, ΔL é a variação de comprimento. O que é delta em física? A gente usa delta para variação. Então, esse delta é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Como é delta L, variação de comprimento, vai ser comprimento final, L, menos comprimento inicial, L0, ok? E aí a gente chega aqui nessa expressão. Essa expressão matemática, ela vai calcular quanto é a mudança de comprimento de uma barra em relação a alguns parâmetros iniciais. Quais? Comprimento inicial da barra, eu preciso saber o quão grande a barra era antes de aquecer ela. Alfa, o que é? Alfa é um número que vai dizer qual é o elemento químico de que a barra é feita. Se ela é de alumínio, se ela é de cobre, se ela é de ferro. Porque dependendo do elemento químico que eu tenho, ela pode sofrer uma dilatação que é maior ou menor. Cada metal, cada elemento tem a sua característica de variação de comprimento. Então esse alfa, ele vem dizer qual é o elemento químico da barra. E esse valor é um valor tabelado, tá? A gente não precisa memorizar esses valores, eles vêm com os exercícios. Vou colocar uma tabelinha aqui para alguns valores de coeficiente de dilatação linear para alguns metais, tá? Então olha aqui, ó, tem o alumínio, cobre, ferro, vidro e tungstênio. Tungstênio é um tipo de metal. O alumínio tem um coeficiente de dilatação de 22 vezes 10 a menos 6. Depois o cobre tem um coeficiente de dilatação de 17, ferro 12, vidro 8 e o tungstênio 4. Ou seja, o alumínio é um metal que tem um maior coeficiente de dilatação em relação aos outros. O que essa tabela está mostrando? Que se a barra é feita de alumínio, ela vai crescer mais rápido em relação a todos os outros elementos dessa tabela aqui. Beleza? Então, diretamente proporcional. Quanto maior o coeficiente de dilatação, mais a barra cresce, com a mesma variação de temperatura. E, por fim, a última coisa que eu vou considerar é a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, mais a barra vai sofrer variação de comprimento. Eu vou considerar essa variação de temperatura como sendo quem? Temperatura final menos temperatura inicial. Só o quanto muda de temperatura. Pego o final menos o inicial, eu sei quanto mudou de temperatura. Essa é a variação. Ok? Com isso aqui, a gente consegue fazer vários exercícios de dilatação linear. Joia? Então, nós vamos fazer aqui um exemplo de um exercício de dilatação linear para uma barra metálica. Vamos resolver um exercício, bem tranquilinho, sobre dilatação de barra. Ele diz o seguinte: uma barra de ferro tem comprimento 10 metros. Então, já vou anotar aqui o comprimento inicial. Vou pegar essa caneta, que é melhor. Comprimento inicial, 10 metros a 0 graus Celsius. Então, também tem uma temperatura inicial, 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a... Então, ó, tem o alfa do ferro, coeficiente de dilatação linear do ferro, é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Isso aqui é só a unidade de medida, né? Não vai entrar na conta. Calcule A. O comprimento final da barra a 20 graus Celsius. Eu quero saber o comprimento final com uma temperatura de 20 graus Celsius. Joinha? Então vamos lá. Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Tem os dados aqui, agora eu vou anotar qual é a equação que eu preciso. Eu preciso de ΔL é igual a L0 alfa, ΔT.
ΔL é variação de comprimento. Vou descobrir isso primeiro, então. Variação de comprimento. L0 é comprimento inicial. A barra tinha 10 metros. Alfa é o coeficiente de dilatação, que é de 12 vezes 10 na menos 6. E ΔT é a variação de temperatura. Se ele quer saber com 20 graus Celsius, ó, a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, que era de 0. Então, a variação do comprimento vai ser 10 vezes 12, 120. 20 menos 0, 20. 120 vezes 20 dá 2.400. Posso até agora ajeitar essa potência de base 10 aqui, porque o número está bem grande e tem uma potência de base 10 com expoente negativo. Ó, eu vou passar a vírgula, que está aqui atrás do zero. Esse pontinho é só o marcador da casa do milhar. Vou passar ela 1, 2, 3. Pode ser 3? Pode ser. 3 casinhas para a esquerda. Quando desloca a vírgula para a esquerda, soma. Eu vou somar 3 casinhas. Então, a variação de comprimento foi de 2,4 vezes 10 na menos 3 metros. Ok? Beleza. Temos a variação de comprimento. O comprimento inicial da barra era 10 metros. Agora eu tenho que somar esse pedacinho. Por quê? Esse pedacinho é só o tanto que a barra cresce, é só o tanto que ela aumenta de comprimento. Vou fazer aqui que variação do comprimento é o comprimento final da barra menos o comprimento inicial. O comprimento inicial eu tenho é 10. Comprimento final eu não tenho, mas eu tenho a variação de comprimento, que é de 2,4 vezes 10 na menos 3. Fechou? Esse menos 10 passa para lá, positivo. Então, simplesmente vou somar o tamanho da barra original com o pedacinho que ela ganha de comprimento por ter sido aquecida. 10 mais. Ó, vou tentar somar o número 10 com uma potência de base 10 aqui, vai ficar esquisito. Então, eu vou desmanchar esse negócio. Vou continuar deslocando a minha vírgula para lá, até sumir esse 10 elevado a menos 3. Ele vai sumir. Então, eu vou deslocar 3 casinhas lá para a esquerda. Então, eu vou ter o número 10, somando com qual número? 0,024. Eu passei 1, 2, não, faltou 1. São 3 casinhas, né? Agora sim. Tava aqui a vírgula, passou 1, 2, 3 casinhas, e aí some esse 10 na menos 3, ele vai embora. Show? 10 mais 0,0024. Qual é o comprimento final? 10,0024 metros. Tá aparecendo aí? Tá vendo aqui? O que acontece? Como o comprimento inicial da barra era muito pequeno, 10 metros é pequeno para dilatação, o coeficiente de dilatação também é pequeno do metal, ele não vai dilatar tanto, e a variação de temperatura não foi grande coisa, variou só 20, o crescimento dessa barra foi de somente 2,4 milímetros, tá? Mas, se você considera que essa barra está num lugar extremamente justo, que ela não pode dilatar, já vai causar problemas, certo? Vamos voltar ali para a questão, acho que tem a B. A B quer saber o comprimento final da barra a menos 30. Tá, comprimento final da barra a menos 30. O que está acontecendo agora? A barra está resfriando. Temperatura de menos 30 e eu quero saber o comprimento final. Vou fazer a mesma conta de novo. Variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. O comprimento inicial era 10. O coeficiente de dilatação do ferro é 12 vezes 10 na menos 6. E a variação de temperatura? Ó, temperatura final
Temperatura final é menos 30, menos temperatura inicial, que era 0. Variação do comprimento é igual. 10 vezes 12, 120. Menos 30 menos 0, menos 30. Esse menos, já vou trazer aqui para frente, porque numa multiplicação, né, você faz a operação dos sinais. Aqui tem mais, mais com menos, menos. 3 vezes 120, não, é 30, né? 30 vezes 120 dá 3.600 vezes 10 na menos 6. Ó, vou deslocar a vírgula de novo. 6 casinhas. Se quiser copiar esse número do lado na folha para fazer, fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai mais um 0 aqui, mais um 0 aqui e mais um 0 aqui. Puxei 6 casinhas para a esquerda para poder somar 6 aqui e tirar esse expoente com base 10. A variação de comprimento foi menos 0,0036 metros. Tá? Menos. Por que menos? Porque a barra agora ela encolheu. Você resfriou a barra e ela encolhe. Qual é o comprimento final? O comprimento final é o comprimento inicial mais o quanto dilatou. O comprimento final é igual. O comprimento inicial era 10, mais comprimento, a variação de comprimento da barra é de menos 0,0036. Mais com menos, menos. Então fica 10 menos 0,0036, que vai me dar um comprimento de 9,99, faz aí, 9964 metros. Qual é a diferença? Quando eu estou aquecendo a barra, ela fica um pouquinho maior, 10,0024. Quando eu estou resfriando a barra, ela fica um pouquinho menor. Ó, de 10 passou para 9,9964, ok? Um exemplo de dilatação, e na próxima aula nós falaremos sobre dilatação superficial dos sólidos, certo? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Valeu!